Ministério Público do Trabalho vai lançar uma campanha com um tema muito importante e necessário, que é a geração de oportunidades no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Por isso, hoje eu recebo aqui no programa a procuradora, doutora Fernanda Barreto, e também recebemos o Eliabe. Boa tarde, sejam bem-vindos, viu? Obrigada pela presença de vocês. Boa tarde, obrigado. Já que a gente já antecipou, né, o motivo da doutora Fernanda, até porque nesta quarta-feira vai acontecer um evento que já ela vai falar sobre isso. Antes, Eliabe, conta pra gente, como que você vê essa relação do mercado de trabalho com as pessoas com deficiência? Boa tarde. Eu acho que tem ainda uma certa resistência, mas não só no mercado de trabalho. Eu acho que na inclusão geral, eu acho que a pessoa com deficiência saiu daquele quadro da pessoa doente e agora ela passa a ter uma vida ativa e a sociedade ainda não consegue acompanhar isso muito bem. Então, eu acho que o mercado de trabalho ainda tem muitas dúvidas e preocupações que não é só sobre o trabalho, mas é sobre uma vida ativa. Então, eu acho que essa discussão vai um pouco além e as políticas públicas ajudam a gente a acelerar essa inclusão através de algumas legislações. E você teve em algum momento a sua competência colocada em prova? Toda semana, acontece bastante. Então, não importa o currículo que você tenha, não importa as referências que você tem. Então, no meu currículo eu coloco referências, porque, né, alguém já me viu trabalhar, aprovou, disse que está tudo ok, mas ainda assim a gente recebe algumas resistências, e essas resistências às vezes vêm com perguntas muito respeitosas, que são uma forma de inclusão, de entender a minha necessidade, mas às vezes elas vêm de uma forma a mesmo me recusar em algumas situações. Então, fica aquele quadro que você demora um pouco a acreditar. Eu estou sendo discriminado ou eu estou sendo incluído baseado na pergunta que estão me fazendo? Então, acontece bastante, muitas das vezes você está ali esperando, e esperando a pessoa falar com você, a pessoa passa direto, vai lá, fala com o gerente, procura não sei quantas, 15 pessoas, não, é com ele que você tem que falar. Aí, oi, tudo bem? Eu que trabalho com você agora. Então, essas coisas acontecem bastante e simplesmente por um fator de preconceito, sem motivo algum. Por quê, doutora Fernanda? Mesmo a gente vendo leis, mesmo a gente sabendo que é obrigação, por exemplo, de empresas que têm acima de 100 funcionários ter uma contratação mínima de 2% a 5%, né, de pessoas com deficiência, mesmo assim, a gente vê situações, cenas e que o Eliabe acabou de narrar, de trazer aqui para a gente. Bom, Roberta, é o que a gente chama de capacitismo, que é exatamente o preconceito em relação às pessoas com deficiência. É muito importante a gente frisar que isso é estrutural, ou seja, está na raiz da nossa sociedade, nas bases da nossa sociedade. É uma cultura que vem desde antigamente, quando a gente tinha essa ideia de que a pessoa com deficiência ela precisava ser ajudada. Ah, coitadinho, tadinho, ou ao contrário. Ah, olha, guerreiro, exemplo de superação. Então, tudo isso a gente foi criado com esse pensamento, né? Então, é estrutural. E aí é o que a gente chama de barreira atitudinal, que é exatamente a barreira na atitude das pessoas. A barreira ligada aos estereótipos, aos estigmas e ao preconceito quanto à capacidade das pessoas com deficiência. E qual que é o papel do Ministério Público diante dessas situações, né? De que maneira vem tentando mudar essa cultura? Bom, o Ministério Público do Trabalho, a gente atua em duas formas, né? Primeiro, que a gente chama de repressiva. Então, por exemplo, se você trabalhar numa empresa, você é pessoa com deficiência, está numa empresa e sofreu discriminação, faz uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho, pode ser inclusive anônima, que a gente vai investigar, mas a gente atua também de uma forma que a gente chama de promocional, que é exatamente trazer o tema, debater, sensibilizar, conscientizar a sociedade, e é exatamente por isso que a gente está lançando a campanha, né, Diferenças que Somam, que você falou um pouquinho, que vai ser lançada essa quarta-feira, 14 horas, no TRT, lá na Enseada do Suá, que é para trazer o protagonismo das pessoas com deficiência e reabilitadas, passar nos outdoors, nos cinemas, a gente tem nas redes sociais as pessoas com deficiência aí, né, aparecendo e mostrando que elas, desde que garantida a sua acessibilidade, elas podem exercer as suas plenas potencialidades. O tema desse ano é diferenças que somam, né? E de que forma essas diferenças podem contribuir, de que maneira isso agregue tanto assim, para o ambiente de trabalho, para a produção da empresa, para o crescimento profissional, pessoal nessa inter-relação. Exatamente. A gente tem diversas pesquisas que demonstram que quanto mais a empresa é inclusiva, ou seja, quanto mais os quadros internos da empresa, eles
refletem o quadro social que tem pessoas com deficiência, pessoas negras. Diante das situações que você já enfrentou, igual você disse pra gente, toda semana praticamente, né? A sua competência, ela é colocada ali como uma prova, né? Isso te afeta na autoestima, você até mesmo como profissional, como é que fica, né, o seu emocional diante disso? Eu acho que coloca uma pressão a mais. Então, a gente já tem um mundo concorrido entre todo mundo. E quando você entra no lugar sabendo que você tem mais pontos para ser mandado embora do que outras pessoas, aquilo já te coloca uma pressão ainda maior. Então, você já chega no lugar sabendo que você precisa entregar 100% igual todo mundo, só que mais um pouquinho. Porque você precisa mostrar que você tem motivos para estar ali, né? Diferente de uma outra pessoa que só está naquele lugar, você precisa mostrar que você pode e que você tem direito e que você tem competência para estar ali. Então, isso coloca uma pressão em cima do trabalho, que às vezes erros que são pequenos, se for cometido por você, eles aumentam de tamanho. Então, a gente começa a receber uma carga de responsabilidade muito maior do que as outras pessoas por conta disso, porque a gente praticamente tem que ficar fazendo um auto-marketing, né? Uma autopromoção o tempo todo mostrando que a gente consegue fazer aquilo ali. E isso faz com que a gente, às vezes, tenha que trabalhar mais do que outras pessoas, coloca uma responsabilidade maior, um desgaste emocional muito maior por conta dessas coisas. Às vezes, pequenos imprevistos já te colocam numa situação de cheque, você fala, cara, vou ter que reinventar tudo porque eu não posso falhar. Então, essa cobrança em cima da gente, ela começa a vir para o lado social também, humano, de como a gente lida com o resto das coisas. Você vai pedir um Uber, você já fica preocupado, putz, será que o carro vai caber? Será que o motorista vai querer me levar? Porque, então, todo esse comportamento, ele extravasa o ambiente profissional. E contando que o ambiente profissional, ele ocupa 5 dias da sua semana, em alguns casos 7, traz um impacto muito grande na sua vida. Então, é uma coisa que realmente traz um prejuízo maior, porque você ganha uma cobrança a mais do que simplesmente trabalhar direito. Tem aqui comentários de pessoas, né, dos nossos telespectadores que estão interagindo sobre esse assunto. Boa tarde. As ofertas, né, para pessoas com deficiência são sempre de cargos onde oferece salário mínimo, mesmo com formação técnica. É isso mesmo que acontece? Isso acontece bastante, é uma das coisas que eu sempre falo, às vezes, quando as pessoas vêm falar sobre oportunidades para PCD, e eu falo, gente, oportunidade para PCD não é caridade. Então, a gente vê muitas oportunidades que elas oferecem salário mínimo, às vezes uma carga horária ruim, às vezes não tem plano de carreira. Então, muitas das vezes, para cumprir as cotas de PCD, as empresas jogam todas essas vagas em cargos de menor importância. E aí, algumas pessoas que têm pós-graduação, às vezes não conseguem entrar nessas cotas porque as vagas são destinadas para algumas empresas, sim. E a gente vê, às vezes, órgãos governamentais usando um discurso que não é muito correto. De que não, porque tal empresa está oferecendo vaga. Tá, mas se eu tenho uma faculdade e a vaga não é para a minha área, por que eu vou para lá só porque estão me oferecendo cota? Então, essa é uma discussão importante de trazer aqui. A vaga para PCD e as vagas de inclusão, elas não são uma caridade, que só porque existe eu tenho que aceitar. Se eu tenho uma formação, se eu tenho uma competência, se eu tenho uma história já nessa área profissional, eu tenho que ir para aquela área profissional como qualquer outra pessoa. E aí entra também uma questão da gente olhar essas oportunidades, o porquê que elas são oferecidas. Se elas são oferecidas, às vezes são oferecidas com caráter discriminatório. Vou pegar as vagas de PCD e vou colocar em cargos de menor importância. Então, isso já é um olhar discriminatório, mesmo você tentando incluir. Então, esse é um assunto também que é importante de ser colocado, porque tem um detalhe a mais na forma como a gente oferece essas vagas. Com certeza, muito bem colocado, Eliabe. Tem outra pessoa dizendo, boa tarde, Alberto, eu sou deficiente monocular, sou empregado, onde eu trabalho, né, ganho 1.200 por mês, agora estou afastado, pois fui atropelada há um ano. Eu gostaria muito de ter um trabalho onde eu ganhasse mais. O que vem trazer, vem refletir exatamente a fala aqui do Eliabe. Boa tarde, é triste a realidade de muitos deficientes, pois muitos aptos às funções que exercem, né, ainda assim esbarram no preconceito, enfim. Então, vamos fazer o convite, doutora Fernanda, mais uma vez, pessoal de casa, sobre o evento de quarta-feira, diferenças que somam. A gente vai lançar em conjunto com a Federação das APAES, com o Governo do Estado, com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, enfim, Defensoria Pública Estadual, várias entidades junto com o MPT se uniram para lançar essa campanha que chama Diferenças que Somam, que a ideia é exatamente isso. Todos nós temos nossas limitações e nossas particularidades.
A diversidade, ela é natural e ela é positiva. Afinal, são as diferenças que somam. Essa é a nossa campanha, esse é o nosso mote e é isso que a gente quer trazer para a população como toda. Sensibilização e conscientização. Como vocês bem disseram, não é apenas incluir, colocar a pessoa dentro da empresa, né? A pessoa não é apenas um número. Ela tem que ser incluída, tem que ter um ambiente acessível, ela tem que se comunicar com as pessoas, tem que ser bem tratada, não pode sofrer discriminação. E, para isso, o ponto número 1 é mudar a nossa cultura. E a gente muda a cultura com essa sensibilização. Então, essa é a ideia da campanha. O evento de lançamento vai ser na quarta-feira agora, no auditório do TRT, que é na Enseada do Suá, quase em frente ao Shopping Vitória, 100% acessível. A gente vai ter uma exposição com os painéis da campanha, que vai ser uma exposição interativa bem bacana. Vamos ter o Coral Legal, que é um coral de pessoas com deficiência aqui do Estado do Espírito Santo. Vamos ter a presença da nossa secretária nacional de Direitos Humanos, da parte de pessoas com deficiência, que é a Ana Paula Feminella. E vamos ter também um bate-papo sobre a Lei da Inclusão, os 10 anos da Lei de Inclusão, que é uma lei, um marco muito importante. O evento vai ser presencial, mas você também pode acompanhar pela internet no canal PCD Legal, que é um canal, inclusive, aproveito para deixar para quem não conhece, é um canal que tem várias leis da nossa leis brasileiras em formato 100% acessível. Então, tem a lei escrita em libras, em vídeo, enfim. Perfeito. É um canal totalmente acessível. Doutora Fernanda, muito obrigada pela sua participação. O evento é na quarta, mas lembrando que isso é para a vida, tá bom? Essa mudança de cultura. Obrigada, Eliabe, também. Um beijo, uma boa tarde, viu, gente?